As testemunhas de Jeová não conseguem se revestir de uma nova personalidade? Como assim? Por que não? O meu nome é Valdir Camilo, eu sou cristão, pesquisador da Bíblia e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. Então, se você tem problema com depressão, ansiedade, distúrbio bipolar do humor, TDAH, síndrome do pânico e outros distúrbios emocionais, eu posso te ajudar com um método inovador, altamente eficaz, que tem resultados muito rápidos, chamado MSP, o método de substituição de padrões, que me tirou de tudo isso que eu citei em questão de apenas um mês. E eu nunca mais tive que tomar remédios para depressão, ou para ansiedade, ou para qualquer outro distúrbio emocional. Mas vamos ao tema em apreço. Por que as testemunhas de Jeová não conseguem se revestir de uma nova personalidade? Por que podemos afirmar isso? Em que base textual, bíblica, nós podemos ter essa conclusão, ou chegar a essa conclusão? Bem, vamos ler o texto de Romanos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 11. Eu vou considerar primeiramente os versículos 1 ao 3. Eu estarei lendo na tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Então, o apóstolo Paulo disse o seguinte: O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a bondade imerecida aumente? Certamente que não, visto que morremos com relação ao pecado. Como podemos ainda continuar vivendo nele? Então, aqui Paulo faz uma declaração extraordinária. Disse que os cristãos morreram com relação ao pecado. Mas como é que isso aconteceu? Como isso se deu? Qual o processo que levou a esse resultado impressionante? Então, vamos ler agora Romanos capítulo 6, a continuação. Vamos ler aqui o versículo 3, que nos diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, ele mostrou que o processo que leva um cristão a morrer com relação ao pecado é ser batizado em Cristo Jesus e na sua morte. Então, quem morre em relação ao pecado, para você entender, é quem foi batizado em Cristo. O grande problema é que, de acordo com a liderança das testemunhas de Jeová, o chamado corpo governante, a maioria das testemunhas de Jeová não foi batizada em Cristo. Então, eles não passam por esse processo que leva a morrer com relação ao pecado. Veja o que Paulo falou agora nos versículos 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com ele por meio do nosso batismo na sua morte. Então, quem é que é sepultado junto com Jesus? Aquele que foi batizado na sua morte e também batizado em Cristo. A fim de que, assim como Cristo foi levantado dentre os mortos por meio do poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também unidos a ele na semelhança da sua ressurreição. Então você vê claramente que o processo que leva alguém a morrer com relação ao pecado e viver uma nova vida é ter sido batizado em Cristo Jesus e ter sido batizado na sua morte. O que, de acordo com a doutrina das testemunhas de Jeová, não se aplica à maioria das testemunhas de Jeová. E ainda continua agora os versículos 6 a 8. Pois sabemos que a nossa velha personalidade foi pregada na estaca junto com ele, a fim de que o nosso corpo pecaminoso perdesse seu poder, de modo que não fôssemos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Além do mais, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. E finalmente, concluindo, os versículos 9 a 11. Pois sabemos que, agora que foi levantado dentre os mortos, Cristo não morre mais. A morte não domina mais sobre ele. Pois a morte que ele morreu de uma vez para sempre com relação ao pecado. Mas a vida que ele vive com relação a Deus. Assim também vocês quem? Os que foram batizados em Cristo e na sua morte. Considerem-se mortos com relação ao pecado, mas vivos com relação a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, esse texto não tem como se aplicar à maioria das testemunhas de Jeová, que são milhões, porque eles não passaram por essa experiência. Essa experiência, segundo a liderança das testemunhas de Jeová, se aplica a uns poucos cristãos dessa religião. Então, resumindo, a maioria das testemunhas de Jeová não foi batizada em Cristo, de acordo com Romanos 6:3, não morrem em relação ao pecado, de acordo com Romanos 6, versículos 2 e 11,
não tem a velha personalidade pregada na estaca, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 6, e não vive uma vida nova, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 4. Então você vê que, infelizmente, de acordo com a doutrina das testemunhas de Jeová, da própria liderança deles, as testemunhas de Jeová, na sua grande maioria, não consegue se revestir de uma nova personalidade, porque não passou pelo processo. Isso é lamentável. Então é hora de você acordar, mude o seu foco, deixe Cristo guiar a sua vida. Morra para o pecado e viva plenamente para Deus. A sua vida começa agora. Mas para isso você precisa aceitar o que a Bíblia fala sobre os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, todos eles, são batizados em Cristo Jesus e na sua morte. Assim, realmente, eles são sepultados junto com Cristo e são levantados para uma vida nova. E você precisa aceitar o que a Bíblia diz para você também passar pela mesma experiência e poder, sim, ser destituído da velha personalidade e ter uma vida nova. Para que essa passagem também se aplique a você e não apenas a um suposto grupo exclusivo de cristãos. Eu espero ter te ajudado. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus contatos. Também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ajude mais pessoas a acordarem para seguir o que realmente está escrito. 1 Coríntios 4:6 diz: não vá além do que está escrito. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.